Olá, boa noite. Nossa convidada já está aqui. Logo já vou convidá-la. Pessoal entrando. Bom, eu sou a professora Gabriela Chamusca, nutricionista e coordenadora dos cursos de nutrição de pós-graduação da USCS. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre obesidade, emagrecimento e as condutas, então, relacionadas à prescrição dietética, à suplementação e à fitoterapia. A nossa convidada, a Daniela Mazzucco, que vai conversar com a gente sobre esses temas, é nossa professora da pós-graduação em prescrição de fitoterápicos e suplementação nutricional na prática clínica e esportiva. E além de dar aula nos nossos cursos com esse tema, inclusive, né, de emagrecimento, obesidade, ela também tem muita prática, muita experiência nessa área, com consultório, atendimento em clínicas, e acho que esse papo vai ser bem legal, né? É um tema hoje importante, né, frente ao que estamos vivendo. E aí, sempre quando eu começo a falar de obesidade, emagrecimento principalmente, a gente sempre tem o cuidado inicial, né, de poder diferenciar de fato o que é esse emagrecimento. Vou chamar aqui a Daniela para entrar com a gente. Sim, o tema nosso de hoje é obesidade e emagrecimento. Vamos falar da dieta, da suplementação e da fitoterapia. Daniela, tudo bom? Oi, Gabi, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bom? Dani, estou começando aqui conversando, né, um pouquinho sobre esse tema importante, né? Já falei um pouquinho de você, mas se você também quiser se apresentar, falar um pouquinho o que você faz, de que forma você trabalha nessa área com esse tema. Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigada, Gabi, obrigada, USCS, pelo convite. Acho que você me apresentou, tá ótimo. E o resto a gente vai acabar falando aqui durante a transmissão. Eu acredito que eu acho que vai ser mais proveitoso do que eu falar no meu currículo. Mas você falou, tá certo. Sou professora, Maravilha, atendo na clínica e é isso aí. maravilha. Bom, Dani, eu estava comentando, né? Sempre quando a gente fala de emagrecimento, eu acho que o primeiro ponto é a gente deixar claro e diferenciar, né, o que de fato é o emagrecimento. Embora pareça simples, eu vejo muitas vezes as pessoas confundindo o emagrecimento com a redução de peso, né? Uhum. Então, sempre quando a gente pensa no emagrecimento, nas condutas que vão de fato influenciar o emagrecimento, a gente tem que estar atento à redução da gordura corporal e não simplesmente do peso corporal, né? Sim. Já que emagrecer é de fato reduzir a gordura corporal. Então, a gente vai ter que pensar sempre, né, em estratégias que sejam efetivas para essa redução da gordura corporal, né? Quando a gente tem, por exemplo, associação da prática esportiva, isso também tem uma eficiência muito boa, né? Mas a gente percebe que às vezes
embora exista o emagrecimento, não tenha redução de peso, né, já que essa pessoa conseguiu ganhar massa muscular, embora tenha reduzido a gordura, ou seja, embora tenha emagrecido, né? Mas também muitas vezes a gente vê a importância para as pessoas da redução também do peso, já que muita gente está acima do peso corporal e quer também reduzir não só a gordura, mas também reduzir o peso corporal. E aí a gente sabe, né, o papel, a importância da dieta nesse contexto, o quanto ela vai ser importante. A gente vai hoje conversar sobre diferentes condutas que poderiam ser utilizadas, né, nesse sentido, mas também essas práticas complementares, de que forma a gente pode associar a suplementação e a fitoterapia complementando essa prescrição dietética, já que hoje esses recursos estão disponíveis, podem ser utilizados, né, pelo nutricionista, e a importância de fato dessa utilização. E aí eu queria até a sua opinião, né, dentro da sua experiência, da sua prática, como você vê essa importância da suplementação e da fitoterapia associadas a essa prescrição dietética? Eu sou um pouco suspeita para falar de suplementação, porque eu sou uma pessoa que usa o suplemento desde muito novinha, né? Então, desde pequena mesmo. Então, a suplementação, ela fez parte da minha história de vida. Então, não tem como eu falar não funciona, né? Então, eu sou a prática viva, eu sou a materialização da prática. Mas eu sempre que eu vou cuidar de um paciente, né? Então, aí são 12 anos de atendimento clínico e sempre que eu vou tratar um paciente que precisa perder peso, a primeira coisa é que eu avalio realmente o estado nutricional. Eu sempre falo, né, Gabi, que toda vez que a gente vai tratar um paciente, principalmente nos quadros de excesso de peso e obesidade, que são coisas diferentes, apesar da nossa conduta ter um olhar na mesma direção, são coisas diferentes, né? O excesso de peso para a obesidade. Existe uma mudança metabólica, existe um comportamento metabólico diferente, em graus diferentes entre eles também. Então, toda vez que eu vou tratar um paciente, eu avalio 3 pontos principais, que é o quadro genético, o estado nutricional e o comportamento. E o estado nutricional, na grande maioria das vezes, está comprometido num nível que dificulta muito o processo de ajuste do comportamento alimentar. Então, a suplementação, neste caso, ela é fundamental, porque eu não consigo levar o paciente para frente, eu não consigo forçar o metabolismo dele para esse ajuste que é necessário para que ele funcione adequadamente e, na prática, não demande esse excesso de ingestão alimentar. Para isso, eu preciso oferecer para ele uma quantidade de nutrientes que ele já vem, na grande maioria das vezes, deficiente. Né? Ele já tem. Porque o comportamento alimentar de uma pessoa que está obesa, ela não é um comportamento alimentar de vegetais, frutas, folhas, carnes, né, numa quantidade adequada, cereais, tubérculos, não é assim. A grande maioria das vezes é uma alimentação totalmente deficiente em vitaminas e minerais, em aminoácidos, e isso faz com que ele já venha com uma desnutrição marginal importante. Então, se eu não ofereço nutriente para esse indivíduo, dificilmente o metabolismo dele vai responder de maneira favorável a ponto dele levar esse comportamento alimentar novo para muito tempo. E para um obeso não é um tratamento curto, é um tratamento longo, porque a gente vai trabalhar comportamento. Então, na minha prática, né, a suplementação, às vezes, lógico que não é sempre, mas às vezes ela vem antes de eu pensar em mudar totalmente a dieta dele, né? Porque, de novo, ele tem um comportamento onde aqueles alimentos que eu vou sugerir não fazem parte do dia a dia. E vai ser difícil. Então, nesse sentido, a gente entra com a suplementação, não só de vitaminas e minerais, mas também a gente lança a mão, que hoje o nutricionista tem essa autonomia, que é fantástico, e esse conhecimento se faz necessário, de sacietógenos,
de aminoácidos ou fitoterápicos que trabalham no sistema nervoso central, de modo que a gente consiga segurar, né, esses impulsos que o paciente acaba tendo. E a gente consegue trabalhar tanto o estado nutricional quanto o comportamento, enquanto a gente lida com a parte dietética como um todo. Na minha prática, eu Legal. sempre Bom, penso assim. aham. Sem dúvida, acho que a primeira questão realmente é importante, né? A avaliação nutricional, até para a gente entender todo esse contexto, né? Se realmente a gente está pensando em obesidade, em sobrepeso, ou às vezes até não existe o excesso de peso, mas mesmo assim esse indivíduo quer emagrecer, quer diminuir, quer perder peso, ou às vezes não quer perder peso, mas pelo menos quer reduzir a gordura corporal, né? E aí, vamos começar então, até pensando nessa população, nesses diferentes grupos, conversar um pouquinho sobre a dieta, né? Para depois a gente voltar a falar da suplementação e também um pouco das plantas medicinais que poderiam auxiliar nesse processo. Quando a gente pensa na dieta, eu acho que a gente hoje tem muita polêmica na literatura científica, não só na literatura científica, né, até mesmo na prática de consultório, de atendimento, mas eu acho que a gente tem um consenso aí, independente da conduta que nós vamos escolher, que é a restrição calórica, né? Sem dúvida nenhuma, todas essas condutas, elas trabalham com a restrição calórica, onde a gente sabe que essa restrição, ela acaba sendo necessária para esse emagrecimento, para essa redução, né? Podemos até também discutir a questão do quanto é necessário se fazer de redução calórica, porque aí a gente também tem diferentes situações, mas ela vai ser necessária sem dúvida nenhuma. Só que quando a gente pensa, então, na conduta para essa restrição calórica, aí que a gente começa a ter uma diversidade de possibilidades, né, para esse processo, né? E aí, como que a gente poderia, então, escolher a melhor conduta? Será que existe uma melhor conduta para qualquer pessoa? Como é que a gente vai trabalhar essa questão da escolha dessa conduta? Né? Quem vai definir essa conduta? Como que isso vai ser feito? Olha, Gabi, na minha prática, eu costumo, tanto como profissional como professora, né, eu sempre chamo a atenção para o seguinte: a gente tem um passo a passo, isso é inegável, né? O profissional, ele tem um passo a passo para trabalhar com o paciente para desenvolver a melhor conduta, né? Na literatura científica, isso é muito claro, né? O passo a passo. Você faz os cálculos, porque eles são necessários a partir do momento que o indivíduo te procurou. Então, a gente vai fazer, né? Vai avaliar a situação que ele está agora, vai fazer os cálculos necessários, e aí sim a gente introduz a restrição calórica, e aí a gente escolhe a melhor estratégia dietética. As estratégias são diversas. A gente aprende isso na graduação e desenvolve isso tanto na prática clínica quanto nas pós-graduações. Não existe, eu sempre falo que existe sim a maneira correta de se comer, né, de se alimentar, e isso é universal. Se a sua alimentação for alimentos, né, à base de vegetais, folhas, frutas, carnes, ovos, castanhas, cereais, tubérculos. Mas não é todo mundo, muito pelo contrário, é uma quantidade muito pequena de pessoas que tem alimentação com essa base forte, e o resto é só uma exceção. É o inverso, né? Os alimentos muito pobres, e eles são pobres em nutrientes e riquíssimos em calorias, e isso confunde muito as pessoas, né? Elas acham que a caloria é diretamente proporcional ao volume que está comendo, e isso não é verdade, né? Você pode comer uma coisa pouquinha, mas que estoura seu valor energético total necessário do dia. Então, no meu ponto de vista, não existe uma estratégia nutricional universal, principalmente quando a gente fala de redução do peso. Não, então só essa estratégia dietética funciona para emagrecer. Não, não é assim, né? No meu ponto de vista, não é assim, Gabi. Existem diversas estratégias e elas são, depois que a gente fez os cálculos, estabeleceu o valor calórico que a gente vai reduzir, né? A restrição que a gente vai fazer e desenhou o tratamento para o paciente, aí sim a gente vai escolher a melhor estratégia.
exatamente por conta do comportamento e do estado nutricional do indivíduo. Restrições Vai depender, importantíssimas. Pode vai falar. depender muito do que ele faz, né? Então, se a gente tem uma situação de um indivíduo que não tem uma ingestão alta de gordura, né, provavelmente não é a gordura que está fazendo com que esse indivíduo ganhe peso, né? Sim, Então, isso é importante a gente entender em cada indivíduo qual é o contexto ali para poder sim. escolher para aquele indivíduo a melhor estratégia, né? A Para resposta aquela metabólica. situação, para aquele momento, né? Sim, a resposta metabólica é muito importante. Você falou, né? Pessoas que acham que precisam perder peso, mas não precisam perder peso. Eu sempre. A gente lida muito com essas pessoas no consultório, né? Então, são pessoas que estão insatisfeitas com o que olham no espelho, porque tem uma flacidez aparente ou porque tem realmente um acúmulo de gordura em alguma região do corpo. Mas quando a gente atende esses pacientes, né, esses indivíduos, eles estão eutróficos, né? Por mais que falem, você tem que ignorar o IMC. Não, você não tem que ignorar o IMC. Ele é um dado importante que a gente usa e ele não está aí de graça. Não tinha nada para fazer, pus um IMC aqui para vocês. Mas quando a gente vai olhar a distribuição da composição corporal desse indivíduo, né, é o falso magro que a gente fala, né, ou o falso gordo. Uhum. Ele só está assim porque ele realmente tem um excesso de gordura corporal por conta de uma deficiência na massa muscular bem importante. Então, ele tem realmente uma quantidade de massa muscular que não favorece a queima dessa gordura. Né? Então, ela vai ficando acumulada, acumulada. E isso causa um desequilíbrio metabólico importante que também dificulta, né? Eu tenho muitos pacientes que falam, mas quando eu tinha 18, 20 anos, eu fechava a boca 5 dias e ficava no shape. Agora eu não Uhum. consigo mais. Eu penso, né? Porque milagre é nascer uma perna em quem não tem perna, né? Seu metabolismo não tá mais como antes e chega uma hora que ele vai à exaustão. Não tem como você querer o desempenho de uma Ferrari com o motor de um Fusca. Não dá, né? Então, vai depender muito. Por exemplo, eu pego muito paciente, Gabi, que chega no consultório fazendo low carb, high fat ou dieta cetogênica sem vesícula. E chega uma hora que ele não dá conta mais, ou ele começa a ter sintomas que realmente comprometem a vida dele, né? Então, uma enxaqueca muito grave, ele não liga que isso é uma sobrecarga hepática, por conta de uma alimentação que, no ponto de vista dele, e que também foi vendido para ele, que é a solução maior da saúde e do shape bacana. E não é, né? E chega uma hora que ele fala, cara, não consigo mais dar conta. Entende? E até pensando também nessas condutas todas, né, nessas estratégias, como você falou, a gente ainda tem que pensar muito também se a gente vai escolher uma estratégia aguda ou crônica, né? E Exato. como que essas condutas vão diferenciar, né? Então aí entra também o aspecto importante da gente ter o referencial teórico, ou seja, ter o embasamento científico, conhecer não só como se prescreve cada uma dessas dietas, low carb, high protein, low fat, high fat, jejum intermitente, cetogênica, paleolítica, mas principalmente entender qual é a resposta dessa conduta, dessa estratégia, né, dentro da fisiologia, dentro da bioquímica, dentro do metabolismo, para entender de fato o que está acontecendo ali no tecido adiposo e até em outros sistemas também, né? E aí a gente vê uma diferença importante também nesse emagrecimento ou redução de peso, quando a gente escolhe essas diferentes estratégias, né? Algumas estratégias fazem com que as pessoas consigam perder peso mais rapidamente, mesmo que esse peso não reflita exclusivamente em gordura corporal, né? Vai. Outras estratégias são mais lentas, mas são mais duradouras, onde as pessoas conseguem manter por mais tempo essa conduta, essa mudança desse padrão alimentar, né? Ser mais restritiva, menos restritiva, pensando aí o que você vê na sua prática de maior efetividade, de fato, para um resultado significativo no emagrecimento. Então, isso é super importante. Quando a gente fala de conduta
estratégia aguda, estratégia crônica, eu vejo que, em primeiro lugar, ainda existe uma divergência grande entre a classe profissional como um todo, do tipo, você vai prescrever uma dieta milagrosa. E não é essa a nossa intenção, né? Você não vai. Se um indivíduo chega no consultório precisando perder 40 quilos, é evidente que numa estratégia aguda ele vai ter uma redução importante logo de cara. Só que a gente está com um indivíduo que está com um edema bem importante, porque ele está altamente inflamado pelo excesso de gordura corporal. A partir do momento que você trabalha com uma estratégia, tanto dietética quanto de suplementação, para que ele tenha com uma carga maior de antioxidantes, né, com uma carga maior de estímulo de detoxificação hepática e tudo mais, uma dieta mais anti-inflamatória, uma suplementação mais anti-inflamatória, ele vai desinchar. Então, ele também vai perder ali um percentual de massa muscular, que na verdade não é, né? É só, como diz assim, o sarcoleme é cheio. Então, ele vai ter um esvaziamento de célula, ele vai ter um pouco de perda de massa muscular, que a gente sabe que não é, enfim. E aí ele vai ter uma resposta muito rápida. E depois, quando ele tiver, eu brinco com os pacientes, quando você já tiver um pouco limpo, aí a gente tem uma visão mais real de como a gente pode trabalhar. Dali para frente, é uma estratégia mais crônica, porque ele vai ter que levar isso por muito mais tempo. E aí, é muito do que ele suporta. O profissional de nutrição, Gabi, isso é um alerta para quem está aqui, não é nutricionista, é interessante pôr já isso na cabeça, é que não existe, dependendo da situação do indivíduo, não existe muita agilidade para o processo, e precisa sim ter um conhecimento mínimo dessas etapas do tratamento, porque cada vez que você faz uma estratégia, o indivíduo vai te responder de uma maneira. Então, por exemplo, a gente tem lá o máximo de perda de peso, né, por mês é de até 10%. Mas uma pessoa que precisa perder 10 quilos, ela não vai alcançar o mesmo resultado que uma pessoa que precisa perder 40, por mais que a estratégia escolhida seja a mesma. Então, eu sempre falo, a gente vai ter vai engatar a segunda e sair correndo num primeiro momento, mas depois você vai ter que fazer um cruzeirinho aí, você vai ter que entrar no flow e esperar. Não tem como. Aí a gente entra com uma estratégia mais crônica, sempre de modo que ele suporte. E contando com as escorregadas, porque aquilo não é o normal da vida dele, contando que pode ser que em um determinado momento ou outro do tratamento ele tenha uma demanda metabólica maior, e aí você tem que ajustar a oferta de alimentos e de nutrientes para ele, e por aí vai. Então, na minha prática, tem essas duas sempre. E aí precisa de um acompanhamento, né, para isso, para que a gente possa sempre ir mudando e alterando essas estratégias que vão mudar de acordo com esse período de emagrecimento, né? Sim. Maravilha. Bom, vamos voltar a falar um pouquinho então aí da parte da suplementação. Acho que da dieta já falamos aí a importância da restrição calórica nesse processo, né? De diferentes condutas que poderão ser utilizadas, mas que isso vai depender de cada indivíduo, dessa avaliação nutricional, do contexto, né, de cada um. Eu acho que uma outra coisa importante também que você comentou a respeito dos cálculos, né? A gente sabe o quanto é importante a gente entender isso, mas eu vejo também não só uma importância do cálculo de equações do gasto energético, né? Mas também do nutricionista avaliar o consumo energético. Sim, então, mas às vezes, é importantíssimo. Isso vai ser mais importante até, né? Entender de fato, ou seja, fazer o cálculo, eu sempre falo em aula, né? Esse cálculo, gente, não é de fora para dentro, é um cálculo de dentro para fora, né? Sim, sempre. É entender o que está sendo consumido, entender o que representa esse consumo alimentar nesse contexto de gasto calórico, né? Se existe um equilíbrio, se não existe, se existe uma redução, se existe um ganho, para que a gente possa, então, entender com que valor energético nós vamos trabalhar aí nessa dieta, né? Sim. E aí, os suplementos, então, como estratégia complementar,
Como é que eles poderiam auxiliar nesse processo, né? Quais seriam as suas funções, a sua ação, quais seriam os nutrientes importantes de serem avaliados nesse contexto da obesidade e do emagrecimento? Bom, num primeiro momento, eu sempre avalio a história do paciente, para ver se ele tem uma deficiência crônica de nutrientes. Se ele tiver uma história alimentar bastante deficiente, que também não é muito difícil, né? Então, vamos pensar que o indivíduo tem uma alimentação basicamente de pães, arroz, macarrão e arroz. Vamos colocar até um feijãozinho, vai, arroz, feijão, uma fritura, pão com margarina e café com leite e umas tranqueirinhas ali ao longo do dia. Eu tô vendo que ele não tem o hábito de comer vegetais, folhas e frutas. Na deficiência crônica de vitaminas e minerais, eu sei, por exemplo, que ele vai ter uma resistência periférica à insulina, mesmo que ele não tenha sinais de diabetes tipo 2. Mesmo que ele não tenha uma insulina muito aumentada, mesmo que ele não tenha uma hemoglobina glicada alta, eu sei que ele tem um comportamento, por exemplo, se ele vai me mostrar, né? Então, através da avaliação, ele me fala, ele tem um cansaço crônico, ele tem dificuldade de perder peso, ele tem a unha ruim, enfim. Então, eu estou vendo que ele tem uma produção de energia bastante comprometida. Como é que eu vou queimar o que ele tem de reserva se ele não produz energia de modo adequado? Então, a primeira coisa que eu faço é repor esses nutrientes com a suplementação. Isso a gente sempre discute em aula, e eu também discuto com os meus pacientes, que muitas vezes eles falam, nossa, mas eu já vou sair de cara com suplemento, né, com polivitamínico? Sim, vai sair com o ajuste das vitaminas e dos minerais, porque eu não sei como está a situação real do trato gastrointestinal. Então, eu não sei se você vai ser capaz, primeiro, de ingerir esses alimentos que eu estou te sugerindo, porque isso não é hábito da sua vida. Segundo, eu não sei se você vai conseguir obter esses nutrientes da digestão, não sei como se sua digestão está 100% adequada, não sei se você vai ser capaz de absorver esses nutrientes, porque o intestino, com uma alimentação pobre em fibras, pobre em vitaminas e minerais, eu sei que ele tem já um comprometimento de integridade, né, de absorção. Então, eu vou garantir que você esteja nutrido para que suas células funcionem a ponto de produzir essa energia para que você possa gastar. Né? Num processo de perda de peso, eu quero que ele gaste a reserva. Mas se ele não tem isso ajustado, nutricionalmente ajustado, ele vai ter muita dificuldade para fazer isso. Né? Então, eu falo que é sempre o próximo passo da restrição calórica. Não adianta você fazer restrição calórica e não cuidar da parte nutricional, porque ele não vai produzir energia, a gente só gasta o que produz. Né? Eu brinco, o corpo não tem cartão de crédito, que você primeiro gasta, depois paga. Não, primeiro você vai ter que produzir, depois você vai gastar. Então eu tento garantir através da suplementação, isso é a primeira coisa, né? O ajuste nutricional para garantir essa queima da gordura, senão não adianta, né? E a segunda coisa que eu sempre avalio é exatamente o estado gastrointestinal. Se esse indivíduo tem um problema de saciedade, eu vou tentar trabalhar ao máximo a saciedade. A gente tem, né, várias substâncias que a gente pode trabalhar. Se eu sei que ele tem dificuldade em restringir a ingestão de açúcar, a gente pode trabalhar com algo desabsortivo. Se eu sei que o problema dele, ele me apresentou uma desbiose, eu sei que ele tem uma produção de serotonina já deficiente, e aí com isso ele tem um pouco de insônia, tem um pouco de humor deprimido, né? Tem assim uma oscilação de humor importante. A gente pode trabalhar aminoácidos e alguns fitoterápicos para controlar isso, para estimular melhor essa produção de serotonina e melhorar o sono, que a gente já sabe que melhora a disposição ao longo do dia. Então tem que pensar de uma maneira muito longe. A gente podia ficar 8 horas aqui falando disso, né, Gabi? É muito assunto. É muito conteúdo. Eu acho interessante assim que a suplementação ela pode entrar pensando em três contextos, né? A gente teria um primeiro contexto que é esse contexto nutricional, né? Onde existe deficiências nutricionais associadas tanto à alimentação quanto também a esse aspecto metabólico da obesidade, né? Ou do ganho de peso, né?
a gente também pensa na suplementação no contexto dela influenciar e ajudar no emagrecimento de uma forma indireta, que aí a gente está pensando em todos esses aspectos relacionados a esse indivíduo que estejam favorecendo o ganho de peso ou atrapalhando a redução de peso, né? E até mesmo num contexto onde a gente vai pensar, que é o que as pessoas mais querem, né? Suplementos que façam de fato uma ação direta no emagrecimento. E aí, quando a gente pensa nisso, também na área da fito, a gente também poderia pensar nessa questão, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque nessa avaliação, o quanto existe ou não a eficiência desse processo. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas buscam não só suplementos, mas alimentos também que sejam milagrosos e que, de fato, aquele alimento, se eu consumir este alimento, eu vou emagrecer, né? Ou se é este alimento específico que está fazendo eu engordar. E a gente sabe que isso não existe, né? Que a gente precisa pensar no todo, em tudo que está sendo feito, né? Outro dia eu achei super engraçado, né? Porque eu fiz uma postagem nas redes sociais e aí um familiar entrou e me perguntou, né? Mas prima, eu quero saber qual é o alimento que tira a barriga, né? Me diz o alimento que tira a barriga. Não era nem o alimento que fazia com que ele tivesse a barriga. Ele queria um que pudesse tirar a barriga. Então a gente vê muito isso, né? E aí, por isso, eu acho que as pessoas muitas vezes buscam dietas, estratégias, alimentos, suplementos com essa ideia. E isso a gente sabe que nunca vai acontecer, né? Que realmente precisa. E aí a gente vê a importância também do nutricionista nessa história, né? Fazendo toda essa avaliação, entendendo o referencial teórico, conhecendo os dados científicos da literatura, mas, ao mesmo tempo, tendo essa experiência prática individualizada de entender ali o que pode ou não funcionar, né? Hoje, na suplementação, que eu vejo muito nessa questão de emagrecimento, sem dúvida, é esse trabalho dessa parte intestinal, né? Pensando em fibras, em prebióticos, em probióticos. A gente também hoje tem essas questões relacionadas à saciedade, né? Até mesmo no ponto de vista da suplementação, não só fibras, mas às vezes outros nutrientes, que nem sempre a gente consegue uma resposta efetiva, mas, por exemplo, cromo, a parte anti-inflamatória também, pensando, por exemplo, em ômega 3, né? Na cúrcuma também. Na cúrcuma. Eu amo cúrcuma. E aí também a gente tem essa linha, então, acho que de suplementos que as pessoas querem usar com esse intuito termogênico para promover a lipólise. E aí a gente tem cafeína ou até outros estimulantes termogênicos, se fala muito além da cúrcuma, né? Mas até que ponto a utilização, né, dessa substância, a gente tinha antigamente a carnitina, que hoje a gente sabe que realmente a eficácia dela é muito baixa, a não ser em algumas situações específicas, por exemplo, de deficiências, que a gente até poderia ter uma ação mais interessante, né? Mas o que fica de tudo isso? Para essas, não só para a população, né, que quer essas substâncias, mas principalmente para o nutricionista que vai ou não trabalhar com essas substâncias, prescrever essas substâncias, né? Eu uma vez num evento, num congresso da USCS, né, inclusive, eu estava falando sobre termogênicos, né? O meu tema de aula era exatamente a eficácia
dos termogênicos, utilizar ou não utilizar os termogênicos, né? E aí a gente fez isso baseado em evidências científicas, qual era o resultado, o que a gente tinha na literatura científica em relação à utilização desses nutrientes que poderiam auxiliar o processo de emagrecimento, né? E aí, muitos deles, a gente tinha uma resposta pouco efetiva no emagrecimento. E aí, uma nutricionista que estava assistindo, ela me questionou sobre, entre aspas, o efeito placebo, né, dessa suplementação. Ou seja, será que na prática isso poderia ser importante? Pensando que, uma vez que esse paciente utilize essas substâncias que ele acredita que sejam importantes, e com isso ele consegue até fazer a dieta de uma forma muito mais efetiva e correta do que se ele não tivesse utilizando esses suplementos, né? Eu acho um posicionamento complicado, mas ao mesmo tempo é um posicionamento a se pensar. Sim. Né? Ou não. Total. O quanto na prática você que trabalha hoje muito com a suplementação, o quanto você consegue perceber essa diferença na dieta, não no suplemento em si, porque no suplemento em si, a gente na clínica, a gente nem consegue avaliar de forma tão eficaz, né? Porque a gente tem todo um contexto ali envolvido, diferente de um estudo científico, onde eu estou avaliando uma variável única, né? Mas o quanto você acredita nessa hipótese? Que isso poderia também auxiliar com que essa pessoa pudesse, então, fazer a dieta de forma mais adequada? Isso é uma discussão, Gabi, bastante interessante e bastante importante. Eu não acredito 100% no efeito placebo, porque eu acho que existe uma... Na verdade, eu vou ter que ter muita cautela em falar isso, mas eu acho que existe uma falha vai ser corrigido isso, eu acho que já está sendo, inclusive. Tanto os indivíduos em geral, quanto os próprios profissionais, eles carregam ainda a ideia da suplementação com o viés da medicação. Então, as pessoas esperam que os suplementos, em geral, apresentem uma resposta medicamentosa, e isso definitivamente não vai acontecer. Então, se você que está aqui é nutricionista e está prescrevendo o suplemento, achando que ele vai ter o mesmo efeito que o medicamento, esquece, você já começou errado. Ou que a dieta também, né? Não tem isso, né? O medicamento, ele é ultrapotente, ele bloqueia um receptor, ou ele estimula um receptor, ele desvia informação. Então, isso é de uma efetividade imediata, que é uma coisa que não depende da função metabólica, não depende do estilo de vida, não depende da genética, não depende do estado nutricional, não depende de nada. Então, o medicamento entra, faz o que tem que fazer e acabou. O suplemento, não. E esse é o maior erro que as pessoas cometem. Então, como você falou, as pessoas esperam, por exemplo, utilizar um picolinato de cromo e esperam que ele tenha um efeito de metformina. E isso não vai acontecer. Né? Não vai acontecer. Não vai melhorar, não vai estabilizar a sua glicose sanguínea como uma metformina estabiliza rapidamente. Não é assim que vai acontecer. Né? Você vai usar o cromo, mas você tem que usar N outros nutrientes para melhorar a sensibilidade da insulina. E aí sim ela começar a captar essa glicose de modo mais eficiente e produzir energia. É outra situação, não é um hipoglicemiante, né? Então, usei picolinato de cromo e não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não. Não aconteceu o que você esperava que acontecesse, né? Como a L-carnitina. A carnitina, ela é um facilitador do transporte de gordura. Ela não é um lipogênico, né? Ela não é um estimulante de lipólise, ela não queima a sua gordura, ela não vai consumir a sua gordura. Quem vai consumir a sua gordura é o seu corpo, são as suas células de respiração. Então, ela pode facilitar, mas ela não vai garantir o processo, né? Como a cafeína. Ela vai transformar um triacilglicerol, ela vai desacoplar e vai deixar um glicerol livre para que você consuma, para que você
consuma isso como fonte de energia, né? Aí queime de fato. Mas se você tomar a cafeína e não viabilizar esse processo, você só vai destruir Não seu sistema adianta. nervoso central. Então não adianta nada. Então eu não acredito no efeito placebo. O suplemento, ele é um coadjuvante de um processo. Então, é um processo de comportamento, é um processo de ajuste dietético, né, dentro do comportamento, e é um ajuste nutricional, para que o seu metabolismo responda como você está esperando. E veja, não adianta esperar um efeito medicamentoso do suplemento, porque ele não vai fazer. E logo de E, cara, a gente já pode levar em consideração que existe um tempo para você ter resposta. Então, eu até falo para os meus pacientes, né? Ele quer tomar o suplemento, fazer a dieta 20 dias e quer ter resposta. Eu falo, não, o seu corpo não deu tempo nem de mexer, não mudou. 30% das células que você tem não foram renovadas e você já quer uma resposta. Eu preciso de célula nova para ter resposta, para saber se teve efetividade. Senão, não, né? E, e você falou do laboratório. Quando você pega um trabalho científico, né? Eu acho muito delicado também se fazer trabalho científico com nutriente ou com dieta com menos de 12 semanas. Você não mexeu, você não viu comportamento, não viu renovação celular, não viu ajuste metabólico nenhum, né? Fora que você demanda, você depende, desculpa, de variáveis que muitas vezes eles nem conseguem controlar, porque a maioria é por inquérito. Você não vai fazer biópsia, você não vai fazer um teste, um DEXA, você não vai fazer nada. Difícil ter trabalho com nutrientes tão controlados e com fechamentos tão importantes, né, com conclusões tão importantes. E aí, eu acho que tem um pouco disso, né? O leigo, ele espera um alimento que resolva como um medicamento resolve, né? Eu sempre falo, né? Você usava Femproporex antigamente, você não mudava seu comportamento alimentar, você não mudava as suas preferências, você simplesmente parava de comer. Então você fazia uma restrição calórica, ponto. Ponto. Quando você uhum, tirava o Femproporex, você ficava gordo tudo de novo. Mas por quê? Porque o seu comportamento, o seu estado nutricional não mudou. Né? Mudou, pode ser que tenha uhum. piorado, porque você não comia nada. Né? Mas quando tira o medicamento, que é um bloqueador, quando eu falo, né, abre a porteira, entra tudo de novo. É diferente Uhum. de um trabalho com suplementação, onde o nutricionista é honesto com o paciente e fala: olha, a gente vai entrar com isso é uma muleta. É para você não cair, porque você vai cambalear no caminho. Então, isso aqui é para você ir se apoiando. Mas é um processo. Não vai ter uma resposta imediata. Talvez a maioria entre com tenha uma resposta, um efeito placebo, mas não porque não funciona, e sim porque isso vai dar um gás maior para o paciente seguir. E falar, não, eu estou amparado, então eu vou, né? Eu estou amparado, eu vou. Acho que Legal. é E isso. aí, falando até também em medicamentos, né? A gente tem que também ter o cuidado de avaliar as situações onde, de fato, outros profissionais são necessários, né, para aquele tratamento. Perfeito, Então, a gente perfeito. tem ali o médico, o endócrino, o nutricionista, é, o professor de educação Física. física, né, o psicólogo, enfim, profissionais que vão auxiliar, eu acho que aí principalmente falando de fato em obesidade, né? Hoje eu não vejo um tratamento de obesidade que não tenha uma equipe interdisciplinar, não nem digo Multi, multidisciplinar, né? Uma equipe que trabalhe junto junto. em prol ali daquela situação, né? Sim. Porque senão a gente tem e tempo, né? Eu acho que são os fatores aí importantíssimos para o resultado efetivo nessas situações, né? É, tempo, tempo, É né? difícil você pensar. Pode falar, Gabi, desculpa. O que hoje poucos disponibilizam, não só as pessoas que querem, que estão obesas e que precisam perder peso, emagrecer, mas até mesmo o nutricionista, né? Ele também precisa entender. Eu vejo hoje, muitas vezes, o nutricionista também, na ansiedade,
de querer ter um resultado rápido, de querer promover um resultado rápido. E isso vai atrapalhar todo o processo, né? Vai. Eu falo, olha, quando eu percebo que é difícil para o paciente seguir a dieta, a primeira coisa que eu penso é, ou a gente vai trabalhar com um psicólogo para cuidar do seu comportamento, porque isso não é competência do nutricionista, por mais que eu também trabalhe a parte comportamental em relação à alimentação, existem graus de comprometimento no comportamento que não competem ao nutricionista. E aí eu falo, bom, eu vou encaminhar para o psicólogo. Ou se eu percebo que isso é muito mais metabólico, eu tenho a obrigação de encaminhar para o endocrinologista e pedir socorro. E falar, olha, doutor, talvez nesse caso, porque é ilusão do nutricionista achar que ele não tem que estudar medicamento. Tem que estudar, a gente tem que saber a farmacologia, eu tenho que saber a farmacocinética do medicamento, que órgão que ele demanda mais, qual é a função fisiológica que ele trabalha. Então, a gente tem que saber disso até para saber, por exemplo, se existe uma demanda maior de nutriente para aquele sistema, se tem impedimento de absorção de algum nutriente a nível intestinal e por aí vai. Então, tem que conhecer isso e com isso a gente tem muito mais bagagem para conversar com o médico, por exemplo. Né? De falar, olha, talvez nesse caso seria interessante uma metformina. Doutor, o que o senhor acha da gente entrar com uma liraglutida? Porque talvez para esse paciente seja interessante, né? Vamos trabalhar aí, vamos fazer uma estratégia juntos. Tá aqui a minha estratégia nutricional, já verifiquei esses sinais e sintomas, já ajustei esses nutrientes. O médico se sente muito mais confortável e muito mais contente em trabalhar com um profissional assim. Todos vão ser receptivos? Claro que não. Mas a gente tem sempre que tentar. Eu faço sempre isso com ginecologista, com endocrinologista. Hoje tem muito médico do esporte que faz o papel do endócrino, né? E muitas vezes faz modulação hormonal, na grande maioria das vezes. Então, sim, a gente tem que entender a fisiologia de hormônios, a gente tem que entender como isso funciona para poder conversar com eles. Ou eles já entraram com a modulação e o paciente vem para a gente depois. Então, eu tenho que saber toda aquela conduta, o que vai demandar mais, onde vai impactar mais, menos. O significado disso, né? Disso e trabalhar. E sim, me colocar e falar, olha, doutor, peguei o caso, percebi isso, está sendo essa a minha conduta, tudo bem a gente conversar e a gente caminhar juntos, porque se o paciente tem resultado, é bom para mim, é bom para o outro profissional. Uma coisa que aconteceu recentemente, Gabi, acho legal compartilhar com você, é que eu tenho muitos amigos médicos. E a gente estava discutindo a conduta exatamente de um colega nutricionista, porque ele veio me contar, né? Então, um indivíduo que precisava muito modular, os hormônios precisava mesmo, estava com SHBG alterado, testosterona livre alterada, LH alterado. Então, a gente via que tinha ali já uma disfunção de hipófise importante, uma disfunção gonadal importante, e o nutricionista tentou resolver sozinho, com fitoterápico, e discutiu, bateu boca com o médico. Aí eu pensei, não faz isso, gente, você não vai conseguir modular eixo com suplemento. Isso não vai acontecer. Se o eixo está comprometido, o médico tem que entrar com medicação, ele tem que entrar com uma carga hormonal para o metabolismo responder. Você pode trabalhar junto com o médico, mas nunca achar que você vai substituir um TRT, por exemplo, ou um HCG para controlar esse LH com um suplemento. Isso pode ser um risco até para o paciente, sabe? Você vai... Planta tem risco hepatotóxico, você vai entupir o cara de planta para ele ter uma resposta de glândula. Aliás, isso é um risco. Inclusive, a gente tem aí mais uns 10 minutinhos finais, até para começar a falar um pouquinho dessa questão também, né? E até disso tudo que você falou, e vice-versa também, né? O médico também vai precisar do nutricionista, porque de nada adianta só trabalhar com o medicamento, porque aí e depois, né? Sim. Então, sem dúvida, é importante. Hoje, a fitoterapia, ela vem crescendo muito na área da nutrição, né? Já há alguns anos, desde que o CFN começou a regulamentar essa prática para o nutricionista, né?
E hoje é uma área muito importante também no tratamento da obesidade, né? A gente vê muitas plantas, diferentes plantas sendo utilizadas de diferentes formas. A gente sabe que a fitoterapia pode ser trabalhada não só com a prescrição das plantas medicinais e drogas vegetais, como chás, mas também os derivados de drogas vegetais que a gente tem na farmácia de manipulação, né, as tinturas, as alcoolaturas, e até mesmo medicamentos fitoterápicos, né, que também podem ser prescritos pelo nutricionista. Lógico que a gente tem uma legislação específica para isso, né, o nutricionista, para trabalhar com derivados de drogas vegetais, para trabalhar a prescrição magistral fitoterápica e também os medicamentos, precisa ter o título de especialista em fitoterapia, né? Mas hoje a gente tem muitas possibilidades em se trabalhar com plantas medicinais e drogas vegetais. Inclusive agora o nutricionista pode trabalhar com drogas vegetais como suplementos, desde que elas sejam alimentos, sejam consumidas também como alimentos, né? E isso até abre muito a possibilidade. E aí eu vejo também nessa área da fitoterapia, muitas vezes, quando a gente fala da fitoterapia na obesidade, a gente percebe que a gente tem um campo de ação gigantesco, né? Porque a gente tem plantas, a gente tem fitoterápicos também que vão ter uma ação como estimulantes termogênicos, aumentando as vias de oxidação dessa gordura, seja a lipólise, principalmente na maioria das vezes, né? Ou plantas que vão ter uma ação mais na inibição do apetite ou promovendo a saciedade. Plantas também com ação antioxidante, anti-inflamatória, que também podem auxiliar nesse processo. Ação ansiolítica, até mesmo algumas plantas com ação diurética, laxante, muitas vezes acabam sendo usadas, né? E aquelas também que vão influenciar nessa parte aí da absorção, na maioria das vezes reduzindo a absorção ou de carboidrato ou da gordura, né? E aí muitas vezes surge também essa questão, a gente inclusive está aqui, não sei se a professora Jeane, que é professora também, a Jeane Nogueira, dessa área da fitoterapia, ela é farmacêutica, ela estava aqui acompanhando a gente há pouco, não sei se continua. E aí muitas vezes se discute, né, qual é como escolher o tipo de fitoterápico que vamos utilizar, né? E aí sempre vem essa mesma questão, né? Primeiro, da avaliação da eficácia, da segurança, ou seja, conhecer a questão teórica, né? Inclusive com isso, muita pós-graduação surgiu nessa área, porque o nutricionista ele não tem um conhecimento teórico de plantas medicinais na graduação, né? Então, a importância de conhecer, de estudar, fazer um curso, uma pós-graduação, uma especialização nessa área, para, de fato, entender, né? Além disso, avaliar cientificamente falando essa resposta, né? Se ela é segura, se ela é eficaz. A gente tem também a questão da legislação para conhecer o que pode ou não pode ser prescrito, né? Porque algumas plantas não podem ser prescritas pelo nutricionista, somente precisam ter uma indicação médica. Inclusive algumas usadas no tratamento de obesidade, principalmente as com ação ansiolítica, onde o nutricionista vai precisar ter muito cuidado, né? Já que não é papel do nutricionista tratar de fato o quadro de ansiedade, né? Mas entender o contexto, né, da ansiedade também dentro do emagrecimento, né? E aí a gente muitas vezes fala assim, poxa, mas são tantas plantas que são utilizadas, às vezes a gente tem ali uma mistura numa formulação de 3, 4, no máximo 5 tipos de plantas, né? E o porquê será disso, né? Exatamente por essa ação. Então, eu vou usar uma que tem uma propriedade na saciedade, enfim. Dependendo também de cada indivíduo, onde eu preciso avaliar
né? Qual é o contexto ali para aquele indivíduo mais importante que eu preciso trabalhar também, né? Pensando nessas plantas, né? Então, pensando nessa área da fitoterapia, das plantas medicinais, hoje a gente tem diferentes plantas que vêm sendo utilizadas com essas diferentes propriedades, né? O chá verde, a folha magra, essas plantas com essas ações anti-inflamatórias, antioxidantes, não só elas, até hoje substâncias que são suplementos, né? Embora sejam derivados de plantas, como a cúrcuma, o alho, o gengibre, né? O próprio chá verde. Então, o próprio chá verde, né? Então, eu vejo aí, nessa prática da fitoterapia, um cuidado ainda maior do que na suplementação, né? Porque na suplementação, a gente tem, de fato, essa questão, né? Eu sempre falo isso em aula, né? Gente, a suplementação, ela tem o contexto nutricional, né? Onde eu estou utilizando um suplemento porque existe uma necessidade nutricional específica. Eu não estou usando obrigatoriamente o suplemento, como você falou, como medicamento, para o tratamento, né? Não estou fazendo um tratamento. Já a fitoterapia, ela acaba tendo um contexto diferente, porque ela tem um contexto de tratamento. Até porque ela tem o contexto de medicamento, né? E mesmo assim, sendo um medicamento, pode ser prescrito alguns pelo nutricionista, lógico, não todos, né? Então, isso muda totalmente o contexto, né? E aí a gente vai precisar, então, avaliar cada uma dessas plantas que podem ser utilizadas. A gente tem aí também a pimenta, né? E aí eu vejo muitas vezes não só o conhecimento bioquímico, mas a questão fisiológica, o quanto aquilo vai significar nesse emagrecimento. E isso é importante para a gente poder diferenciar, né? Uma vez, por exemplo, você pega um estudo, às vezes, onde foi utilizado um chá verde, como chá mesmo, que a gente sabe que tem uma efetividade diferente do que a gente falar de um extrato, ou até mesmo da substância ativa isolada, que aí deixa de ser um fitoterápico e passa, de fato, a ser um medicamento específico, né? Mas entender o que aquilo também vai representar, né? Então, às vezes, a gente vê aí qual foi a metodologia usada nessa avaliação, né? Então, avaliou peso corporal, então eu tive um consumo de chá verde, meio litro por dia, onde eu avaliei durante 3 meses e teve uma redução significativa de 2 quilos em 3 meses, né? Qual é a efetividade de fato disso? Como que essas plantas vão auxiliar? Então, eu acho isso uma questão muito importante para o nutricionista trabalhar com o cliente, né? Avaliando, inclusive, questões também de custo-benefício. Quais são as plantas que vão ter o seu maior custo-benefício? Então, o nutricionista ele tem um campo hoje nessa área que é enorme, enorme, não só de prática, mas principalmente de conhecimento, né? De estudo mesmo, né? E não só na área clínica, mas até mesmo na área de pesquisa científica, né? A gente tem muita coisa nessa área e, sem dúvida, eu acho que nessa parte a gente vai crescer muito, né? Eu costumo falar, Gabi, Daniela, que assim, o nutricionista, só para fechar, a gente tem... Estamos quase acabando. A gente tem uma oportunidade hoje muito grande para trabalhar com o paciente, mas a gente tem que estar preparado para a oportunidade, porque senão ela passa, ou você usa essa oportunidade errada, ou você perde a oportunidade. Tem que estar preparada. Para a gente encerrar, eu queria deixar um recado, né, tanto para os nutricionistas ou para as pessoas que estão acompanhando, né,
Quando eu penso no nutricionista, esses cuidados que você falou, com legislação, com produto, a ética também é importantíssima quando a gente fala de fitoterapia, de suplementos, né? E aí, deixo aí os 10 segundos restantes para você fechar aí de alguma coisa importante para as pessoas que estão aí hoje aqui.